se você entrou para o caminho de Deus, se você entrou para o caminho de Deus, prepara-te para a prova. Prepara-te para a prova. Porque assim como o ouro é experimentado no fogo, assim os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação, pelo caminho do sofrimento. Então por que você sofre? Porque tua alma é preciosa. Então, muita gente acha assim, porque estou sofrendo é porque eu não presto para nada. Porque eu estou sofrendo é que Deus não está me olhando. Porque eu estou sofrendo é porque Deus não me ama. Não, muito pelo contrário. Se você está sofrendo é porque você é alma valiosa. Você é tão precioso que precisa ser lapidado. Você é tão precioso que precisa ser purificado. Então não te queixe na hora do sofrimento, amém? Dói-te? Está doendo esse sofrimento? Eu sei que eu estou falando com muita gente aqui que está doendo, o sofrimento está doendo. Deixa-te lapidar com agradecimento. Por quê? Porque Deus te tomou nas suas mãos como um diamante. Não se trabalha assim um pedregulho vulgar? Não se trabalha assim um pedregulho vulgar. Ou seja, deixa-te lapidar em agradecimento. Então, em vez de ficar se queixando, você agradece. Então, em vez de você ficar se queixando na hora do sofrimento, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo. E aí você vai ganhar mérito. E aí você vai ganhar graça. Amém? Você está entendendo? Agradeça a Deus. Ou seja, nós não podemos ser aqueles que só agradecem a Deus quando tudo está bem. Não, quando tudo está bem, você agradece. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, Senhor. E tudo está bem. Aí é fácil agradecer. Mas quando tudo ficar mal, você também agradece. Amém? Você também agradece dizendo obrigado, Senhor. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, eu te louvo. Gosto muito daquela música, mesmo na tempestade. Mesmo que se agite um mar, eu te louvo. E te louvo em verdade. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite um mar, eu te louvo. Ou seja, não é porque o mar se agitou que eu não vou te louvar, não é porque está tudo dando errado que eu não vou te louvar. Em qualquer situação, eu te louvo. Eu te louvo. E eu te louvo em verdade. Não se trabalha assim um pedregulho vulgar. Ou seja, ninguém fica lapidando pedra velha. Ninguém fica lapidando pedra que não tem valor. Então, se você é lapidado, é porque você tem valor. Se você é lapidado, é porque você é importante. Se a gente for na palavra de Deus, se a gente for em... Vai lá, pega a sua Bíblia e vai em João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Você está vendo? Aquela árvore que está dando fruto, ela é valiosa. Então, para que dê mais fruto, ela vai ser podada, porque ela é valiosa. Não se poda a árvore que não tem valor. A árvore que não tem valor, ninguém poda. Então, meu irmão e irmã, vamos aprender uma coisa. Se você está sofrendo, é porque a sua alma é muito preciosa. Se você está sendo purificado, é porque você é muito importante. E não o contrário. Amém? Estamos no parágrafo 236. Os que fogem covardemente do sofrimento têm matéria de meditação ao verem o entusiasmo com que outras almas abraçam a dor. Tem gente que é covarde. José Maria Escrivá está dizendo algo muito importante. Na hora do sofrimento a gente não pode ser covarde. O que é covarde? Aquele que corre, aquele que tem medo, aquele que diz estou fora. E nós temos que estar dispostos a sofrer por Jesus. Nós temos que estar dispostos a sofrer. A gente não pode querer vida boa. Então, se a gente for lá na palavra de Deus, pega a sua Bíblia, vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 5, versículo
11. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque é grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Então Jesus está falando que na hora do sofrimento, alegrem-se. Na hora do sofrimento, alegre-se. A gente pode pegar outra passagem ainda aqui no capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Feliz é de você que sofre, feliz é você que chora, porque você será consolado. Jesus nos ensinou o valor do sofrimento. Jesus sofreu, minha gente. Ninguém na face da terra sofreu mais que Cristo. Só para você entender. O que é que nos causa sofrimento? Uma das coisas que mais nos causa sofrimento são os nossos próprios pecados. Então, uma coisa má que eu falei, ela vai me trazer sofrimento. Porque agora vai vir uma confusão por causa do que eu falei, e essa confusão vai me trazer sofrimento. Então, se eu cometer o pecado do adultério, sou casado, cometo o pecado do adultério, esse pecado vai me trazer sofrimento. Então, gente, a coisa que mais traz sofrimento para nós é pecado. Até mesmo a doença. A doença é a consequência do pecado. Então, por causa de um pecado, por causa de uma desgraça de pecado, veio a doença para este mundo e agora eu sofro isso. E por que você sofre? Não só pelos seus pecados, mas também pelo pecado dos outros. Então, às vezes, você sofre porque já tem os seus pecados, mas às vezes tem o pecado do seu filho. Então, além dos seus pecados, aos quais você já sofre, tem o pecado do seu filho. Seu filho está na droga. E porque teu filho está na droga, você está sofrendo demais. De repente você ficou desempregado por uma injustiça no emprego. Então isso vai te fazer sofrer. Então veja, o pecado de alguém lá, a injustiça do outro faz você sofrer. Então são os seus pecados e o pecado dos outros. Agora, eu estou dizendo que Cristo foi aquele que mais sofreu. Por quê? Porque ele não sofreu o pecado de um só. Ou de 2 pessoas, ou de 3, ou de 30, ou de 50, ou de 200 pessoas. Quem de nós aguentaria o sofrimento, quem de nós aguentaria o peso do pecado de 200 pessoas? Quem de nós aqui aguentaria o peso de um pecado de 500 pessoas nas nossas costas? A gente não aguentaria esse peso. O sofrimento de 500 pessoas, o fardo de 500 pessoas, as consequências dos pecados de 500 pessoas. Então, Cristo, ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade, desde Adão e Eva até o último ser humano da face da terra. Ninguém sofreu mais que Cristo. Jesus era o único que não tem pecado nenhum. Então ele não sofreu pelos pecados dele, ele sofreu pelos nossos pecados. E quando eu falo nossos, é desde Adão e Eva até o último homem da face da terra. Então só no Brasil nós temos 200 milhões, mais de 200 milhões. E aí você imagina o mundo inteiro quantos milhões e bilhões e trilhões de pessoas. Só que isso não é só nessa era, todas as eras. Quantas milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas já passaram e já pecaram e todo esse sofrimento caiu sobre um só, Cristo. E detalhe, o justo, o inocente. Por que eu estou falando tudo isso? Que a gente tem que aprender com ele como se sofre. Não são poucos os homens e as mulheres que sabem padecer cristamente. Sigamos o seu exemplo. A verdade é que tem pessoas que sabem sofrer. A verdade é que tem pessoas que sabem sofrer. Outras têm dificuldade para sofrer uma mínima coisa. É verdade ou não é? Tem gente que não consegue sofrer nada. Uma unha encravada parece que é o fim do mundo para a pessoa. Enquanto para outros, grandes sofrimentos eles levam com leveza. Esses dias na Canção Nova,
depois do acampamento Vida Espiritual, eu terminei fazendo um show e naquele final de semana eu conheci uma mulher, uma menina, uma jovem, a qual ela veio me abraçar, chegar perto de mim, só que detalhe, ela veio numa cadeira de rodas e ela não tinha as duas pernas, e ela não tinha os dois braços. E muitas partes do seu corpo ela tinha deficiências. Tinha problema também na audição. Então ela pegou uma doença que ela perdeu 2 pernas, ela perdeu 2 braços, só que sabe o que ela não perdeu? Ela não perdeu o sorriso. Aquela menina chegou para mim cheio de alegria. Aquela menina chegou para mim com os olhos brilhando. O que faz uma menina que não tem 2 pernas, não tem 2 braços, deficiência nos ouvidos, e ela está sorrindo, ela está com os olhos brilhando? Ora, é o que José Maria Escrivá está dizendo agora. Não são poucos os homens e as mulheres que sabem padecer cristamente. Essa menina sabe padecer cristamente. E aí José Maria Escrivá fala, sigamos o seu exemplo. Nós precisamos seguir o exemplo das pessoas que sabem sofrer. Sabe quais são as pessoas de mais valor? Sabe quais são as pessoas que mais nós temos que olhar o exemplo? São as pessoas que sabem sofrer. Olhe para essas pessoas. Elas têm alma grande, elas nos ensinam muitas coisas. É olhando para essas pessoas que nós vamos parar de reclamar das pequenas coisas. Ora, quando de repente no meu show eu trouxe essa menina lá para frente e de repente eu só via gente chorando. É óbvio que chora, por quê? Na nossa cabeça é a primeira coisa que passa, meu Deus, e eu reclamo por qualquer coisa, olha, essa menina não tem 2 braços, não tem 2 pernas, e ela tem sorriso, ela está alegre, ela está feliz. Eu já encontrei outros doentes da mesma forma, com o corpo todo queimado, sem mãozinha, sem pezinho, crianças, e muitas vezes sorrindo. Por isso que quando a gente está reclamando demais, vale a pena a gente visitar um hospital, para ver que tem gente sofrendo mais, que o meu sofrimento não é nada. 237. Lamentaste? E explicas-me como se tivesse razão, uma alfinetada, outra? Mas não percebes que é uma tolice surpreender-se de que haja espinhos entre as rosas? Então o que acontece? Na hora do sofrimento você fica se lamentando, e lamenta com o marido, e lamenta com o filho, e lamenta com a vizinha, e lamenta na igreja, e lamenta no WhatsApp, e lamenta na rede social, e lamenta no trabalho, e lamenta, para de lamentar. E você ainda fala como se você tivesse razão, né? Você ainda quer convencer as pessoas de que você tem razão para estar bravo, você tem razão para estar impaciente, você tem razão para ficar se lamentando. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem razão para se lamentar. Não percebes que é uma tolice? Surpreender-se que haja espinhos entre as rosas? Ou seja, entre as rosas tem espinhos. Por que você está se queixando? É normal na vida ter sofrimento. Então às vezes você se queixa do sofrimento como se você não soubesse que nessa vida tem sofrimento. Uai. Falei igual mineiro agora, né? Uai. Sou paulista, mas agora falei igual mineiro. Uai. Você reclama da vida como se o sofrimento não fizesse parte dela. O que você quer? Que o sofrimento desapareça do mundo? O sofrimento faz parte dessa vida. Toda rosa então vai ter espinho. E se você quer usar um mundo que não tem sofrimento, existe. O mundo que não tem sofrimento é 2 coisas. Para você não sofrer, tem 2 caminhos. Vamos ver qual que você quer. Você pode... Dá para você escolher. Na verdade, vou dar um só. Para você não sofrer mais, só tem um caminho. Você vai ter que morrer. E não só morrer, você vai ter que ir para o céu. Essa é a única forma de você não sofrer. Essa é a única forma de acabar com o sofrimento, entendeu? Você vai ter que morrer. Só que não adianta só morrer, porque se você for para o inferno, que Deus te livre disso,
Se você for para o inferno, lá vai haver sofrimento, lá vai haver castigo, lá vai haver choro e ranger de dentes. Então, se você acha que tem sofrimento na terra, o inferno é trilhões e milhões e infinitamente maior. Porque todo sofrimento aqui passa. O sofrimento do inferno nunca vai passar. É eterno. É viver longe de Deus para sempre. Imagina, viver longe de Deus, nunca mais poder ver Deus, nunca mais poder abraçar Deus. Porque aqui nesta terra, embora você seja pecador, mas ainda você tem Deus, ainda você pode encontrá-lo, ainda você pode ir para uma igreja, ainda você pode rezar, mesmo numa vida de pecado, ainda você pode se encontrar com Ele, falar com Ele, Ele ainda está dentro de você, de alguma forma Deus está em você. Mas se uma alma vai para o inferno, ela perde para sempre a presença de Deus. Não tem igreja para ir, não tem oração que se possa fazer, não tem nada. Choro e ranger de dentes. Sofrimento eterno.